de pé, mão no coração. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento, ainda na Tua presença, nesse trabalho da Casa Firme, eu quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, pelas maravilhas que o Senhor tem operado. Agradecer ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, já praticamente finalizando mais um ano da melhor forma, da melhor maneira, que é buscando o Senhor, priorizando o Senhor. Deus, obrigado porque nós estamos no lugar certo, fazendo a coisa certa, plantando uma boa semente, e isso nos dá, meu Deus, segurança, confiança, meu Deus, e garantia para um futuro de paz, de vitória, de progresso. Sabemos que sempre teremos desafios, lutas, dificuldades, mas como nós temos aprendido, meu Deus, o importante não é o que acontece, mas o que acreditamos. Nós temos poder através da fé para mudar as circunstâncias e não sermos mudados, afetados por aquilo que acontece. Se a nossa fé, a nossa confiança estiver no Senhor, se os nossos olhos estiverem voltados, fitos no Senhor, teremos paz em meio à guerra, teremos alegria, ânimo, força, energia, meu Deus, confiança, segurança, enquanto, meu Deus, muitos estarão diante da mesma situação, apavorados, desesperados, angustiados, aflitos, temerosos. Então ajuda-nos, meu Pai, a manter os nossos olhos no Senhor, manter a nossa mente firmada no Senhor, para que assim, meu Pai, possamos desfrutar da nossa vida, viver dias felizes, e independentemente do momento e das circunstâncias que estamos vivendo. Senhor, nos ajuda a viver além das circunstâncias. Nos ajuda a viver além das emoções, porque as nossas emoções não dizem a verdade. A verdade é a sua palavra. E é ela que deve ressaltar, é ela que deve sobressair. Ajuda-nos, meu Deus, a confiar no Senhor o tempo todo, em todo tempo, porque o Senhor tem cuidado de nós. E só o fato de estarmos aqui já é uma prova disso. Quantos, meu Pai, que começaram o ano buscando o Senhor e infelizmente não terminam dessa maneira. Mas nós podemos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado por isso. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem nos guiado, tem nos sustentado, tem nos ajudado a prosseguir o caminho, de fé em fé, de força em força. Eu peço que proporcione a essas pessoas que assim têm caminhado, um final glorioso. Meu Deus, de hoje até sábado, muita coisa ainda pode acontecer. Um dia é como 1000 anos para o Senhor. Numa fração de segundos, tu pode mudar. Viradas podem acontecer. Uma ordem, uma palavra que o Senhor dá, pode, meu Deus, fazer o sobrenatural acontecer na vida daquele que crê. E se estamos aqui é porque cremos. Então venha ao nosso encontro, age em nosso favor. E assuma agora essa reunião, conduza, dirija, fala aos corações, meu Pai, que o teu povo saia daqui, desta reunião, abençoado, edificado, fortalecido, em nome de Jesus. Eu consagro tudo ao Senhor. Peço perdão pelos erros, falhas, pecados, se pensamos, falamos ou fizemos algo que o entristeceu, Senhor, nos perdoa, nos lava com teu sangue. E que nada impeça a tua presença e a manifestação do Senhor aqui nessa reunião. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, amém. Vamos abrir aqui em Romanos capítulo 11. Romanos 11, 33.
Diz assim: que Deus maravilhoso nós temos, como é profunda a riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus. Vou repetir: como é profunda a riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus. Como é impossível a nós compreendermos suas decisões e seus caminhos. Diga: compreender Deus, suas decisões, sua maneira de trabalhar, de agir, de conduzir. Diga: muitas vezes é impossível. É impossível compreender. Por isso que o nosso papel é crer, é confiar a despeito de tudo, a despeito do que os nossos sentidos dizem, a despeito do que estamos vendo. Não tente, não busque compreender, porque a própria palavra já está dizendo como é impossível nós compreendermos suas decisões e seus caminhos. Mas nada do que ele faz é sem propósito. Quem dentre nós conheceu a mente do Senhor? Quem é que sabe suficiente para ser seu conselheiro? Quem? Quem é que sabe o suficiente para dar algum conselho ao Senhor? Para ser seu conselheiro? Diga comigo: ninguém sabe mais que Deus. E quem já deu alguma coisa a Deus para que ele pudesse recompensá-lo? A bispa sempre fala isso: ninguém pode dar mais que Deus. Ninguém, né? Quem é que já deu alguma coisa para Deus que ele pudesse recompensá-lo? O que eu posso dar a Deus que ele não tenha, ele mesmo não possa ter? Nós não podemos dar nada a Deus. A vida que nós temos é dele. O ar que respiramos vem dele. Né? Tudo que temos, que somos, né? É por conta dele. Se temos alguma coisa, se somos alguma coisa, se podemos alguma coisa, se temos alguma inteligência, alguma capacidade, vem dele. A sabedoria, a inteligência, a capacidade, os dons que uma pessoa tem, ainda que ela não reconheça, veio de Deus, foi Deus quem deu. Todas as coisas aqui, todas as coisas vêm única e exclusivamente dele, por ele e para ele. Vem dele, por ele e para ele. Nem todos revertem para ele. A vida, os dons, né? Nem todos revertem, usam para ele, para a glória dele, o que recebeu dele, mas tudo vem dele. Tudo, todas as coisas vêm única e exclusivamente dele, por ele e para ele. A ele seja a glória para todo sempre. Eu coloquei como título dessa mensagem: Deus é a fonte de todo conhecimento, dê valor aos seus conselhos. Nós vivemos um tempo em que as pessoas têm rebaixado a graça, confiando, dependendo mais de si mesmos, mais do homem, confiando mais no homem, mais no natural, enaltecendo aquilo que é natural, humano, e não dando o devido valor a Deus. Isso é um problema. Eu vou mostrar para você que isso é um problema. Quando você despreza, diminui, rejeita, ignora
ignora Deus, sua palavra, seus conselhos, racionaliza, conjectura, questiona, né? Acha que sabe mais que Deus, fica com a palavra de um homem natural, toma a palavra de um homem limitado, porque o conhecimento que o homem tem vem de Deus. Mas o homem não é a fonte de todo conhecimento. Deus, diga comigo, Deus é a fonte de todo conhecimento. Ninguém sabe mais que Deus, por isso que a última palavra tem que ser a dele. Disseram isso, falaram isso, né? Eu recebi um diagnóstico dizendo que minha doença é incurável. Me disseram que isso não tem jeito. Os especialistas dizem. Quem é o especialista dos especialistas? Deus. Quem sabe mais? Deus. A última palavra tem que ser a palavra de Deus. Em Provérbios 2,6 diz assim, pois é o Senhor quem dá sabedoria. De sua boca vem a compreensão, o discernimento, o entendimento. É o Senhor. É da sua boca, que é algo verdadeiro, que é algo certo, certeiro, busca de Deus. Busca de Deus. Todos nós precisamos de bons conselhos, boas direções, e ela não vem, né, da sua própria cabeça, não é a sua alma, ou seja, o centro das suas emoções, do seu intelecto, que vai apontar o melhor caminho, a melhor escolha, aonde você deve estar, o que deve fazer, para onde seguir. Você não pode se agarrar ao que você pensa como se aquilo fosse certo, correto, há um aprendizado. Inclusive em Deus nós temos que ter essa capacidade de desaprender e aprender de novo, porque a maioria de nós fomos mais deformados do que formados, né? E em Cristo nós temos essa possibilidade de zerar, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas elas já passaram, quer dizer, você tem a oportunidade de zerar, aprender agora da forma certa. Então, essa capacidade, arrependimento é para a vida. A partir do momento que eu entendo que algo não está certo, não condiz com a palavra que é verdade, eu me arrependo, eu mudo de ideia, eu abro mão daquilo que eu achava, pensava ser o certo, e agora tomo como certo, correto, verdadeiro, o que a palavra diz. O que a palavra do Senhor diz. Então, nós precisamos dar valor. Eu sempre lembro que Jó fez essa declaração. E Jó não é qualquer um, né? Basta olhar para a vida, para os resultados que esse homem teve, para compreendermos, para reconhecermos que ele falava com propriedade, ele falava com autoridade, como quem sabe o que está falando. Então ele disse, dei mais valor às tuas palavras do que o alimento diário. Então a palavra de Deus estava no topo da lista de prioridades, de valores de Jó. Dei mais valor às tuas palavras do que o alimento diário. Aí você olha para a vida desse homem, o homem mais rico do Oriente, e depois do drama que viveu, foi restituído dobradamente, o seu estado final foi melhor que o início. Um homem vitorioso, um homem realizado, um homem bem-sucedido, um homem, né, que merece ser ouvido, considerado,
né? Olha o resultado, olha a vida. E quais eram os valores, o que tinha valor, importância para Jó? A palavra de Deus. A palavra do Senhor. E todos na palavra de Deus que tiveram o cuidado, que fielmente, cuidadosamente, obedeceram, seguiram os mandamentos, os conselhos, as direções, como por exemplo, Josué. Josué pôde terminar seus dias dizendo que nenhuma promessa falhou, todas se cumpriram. Já velho, diante de toda a comunidade de Israel, ele testemunhou, dizendo, todas as promessas se cumpriram. Nenhuma falhou, nenhuma deixou de se cumprir. Mas como que esse homem viveu tudo que Deus lhe prometeu? Não deixando passar nada, levando a sério, cumprindo a risca, não ignorando, não passando por cima de tudo que Deus ordenou a Moisés, e Moisés passou para ele, está lá. Josué não deixou passar nada. Então as pessoas que dedicam a autoestima, a sabedoria de Deus, a palavra de Deus, são bem-sucedidas, são vitoriosas, têm um resultado diferente. Mas nós vivemos num tempo em que estão rebaixando a graça, cada vez mais o homem no centro, endeusando o homem, né? O que o homem fala, o que a autoridade diz, é tido como lei. Tem gente que, apesar de ter à mão, né, a palavra de Deus, a fé, as armas espirituais, porque a Bíblia diz que as nossas armas são poderosas em Deus. São armas poderosas. O Senhor deixa claro que se nós quisermos prevalecer, precisamos nos revestir da armadura de Deus. Capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, escudo da fé, espada do Espírito. Calçar os pés com as sandálias do Evangelho, quer dizer, ande à luz da palavra, apegue-se à verdade, use a sua fé, defenda-se com a sua fé, declare a palavra, né? Tenha a mente de Cristo, alinhe-se com a palavra de Deus, guarda o teu coração, se encha da palavra, da justiça que é a palavra de Deus, você vai ser imbatível, invencível. O inimigo, como diz a Bíblia, virá, mas por 7 fugirá. Você vai ter poder, né, condições de resistir, de prevalecer. Muitos não estão resistindo porque só depende do natural. Muitos estão sucumbindo, perecendo. Ainda a bispa falava essa semana que o Brasil continua sendo o maior consumidor de Rivotril. O maior consumidor. As pessoas hoje estão, né, dependentes de medicamento para viver, para dormir. De dia estimulante, à noite calmante. Por quê? Porque elas buscam atalhos, um jeito fácil de resolver seus problemas. Elas querem que alguém ou algo resolva os seus problemas. Não querem lançar mão daquilo que foi dado, das armas que já possuem, que como diz a Bíblia, são poderosas em Deus. Não querem lidar com as coisas, querem fugir. Agora a Bíblia diz que o ímpio foge embora ninguém o persiga. É natural, é comum ao ímpio fugir de situações, fugir de enfrentamentos, fugir da dor. O justo, já viu Jesus em algum momento fugir, se esconder? Em nenhum momento. Mesmo diante de ameaças, você vê Jesus enfrentando, você não vê ele fugindo dos enfrentamentos, das dores, das dificuldades. Você vê ele enfrentando. Então, é característico do ímpio fugir, mas não é característico do justo fugir. Os justos, vamos repetir, o justo é intrépido, como leão.
é corajoso como leão. Então nós enfrentamos, nós não fugimos. Nós lidamos, nós não escondemos. Nós não fugimos da situação. Fugir não é a solução. Na Bíblia, todos que fugiram tiveram que voltar. Todos que fugiram, que não quiseram enfrentar, o Senhor mandou que voltasse, que enfrentasse. Porque o que você não lida hoje, pode passar o tempo que for, vai ter que lidar, vai ter que enfrentar. Não tem como avançar, não tem como vencer sem luta, sem batalha, sem guerras. Então, para que haja paz, tem que haver guerra. Para que você se livre de algo, você tem que enfrentar aquilo, lutar contra aquilo. Lutar. Olha só, Salmo 32:8. Eu o instruirei e o ensinarei, diz o Senhor. Sou eu que te instruo, sou eu que te ensino. E mostrarei a você o caminho por onde deve andar. Quem mostrará? Deus. Eu mesmo lhe darei conselhos e o vigiarei. Então, eu te instruo, eu te ensino, eu te mostro o caminho por onde deve andar, eu lhe dou conselhos, eu vigiarei, o vigiarei, quer dizer, você estará protegido, guardado, seguro comigo. Você será bem-sucedido se andar pelo caminho que eu lhe mostrar. Você será bem-sucedido se seguir os meus conselhos, as minhas instruções. Nós temos, por exemplo, o Josafá, que sabia disso e declarou a todo o povo. No caminho, Josafá parou, chamou a atenção deles. Escutem-me, ó povo de Judá e de Jerusalém, disse ele, creiam no Senhor, o seu Deus. E o quê? Vocês terão sucesso. Quer ter sucesso? Creia em Deus. Não creia em qualquer coisa. Não creia em tudo que falam, que dizem. Creia em Deus. Quer ter sucesso? Creia no que Deus diz. E mais, creiam nos profetas do Senhor. E tudo sairá bem. Creia nos profetas do Senhor. Ouça, se tiver que ouvir alguém, certifique-se de que essa pessoa teme a Deus e tem a sua vida pautada, dirigida pela palavra. Porque, do contrário, ela pode te dar péssimos conselhos, péssimas direções, orientações que podem arrebentar com a sua vida, arrebentar com o seu casamento. Como nós já tivemos casos de pessoas que confessaram, que procuraram ajuda de homens, de pessoas, sem demonizar nenhuma profissão, mas nós já tivemos pessoas que procuraram psicólogos com problema em casamento. E qual foi o conselho? Você precisa conhecer novas pessoas. Ou seja, incentivou uma traição. Não estou dizendo que isso é padrão, mas nós vimos, infelizmente, lamentavelmente, entrando dentro das igrejas, essa fé natural que o mundo vive. Acredita no que vê, depende do que vê, do que pode tocar. A fé do Tomé, depois que Tomé tocou, viu, ele creu. É o Senhor. E o Senhor disse, pare de duvidar e creia. Fé é a certeza daquilo que você espera, a prova daquilo que você não vê. Você não tem que se agarrar em algo, depender de algo para crer. Quantas pessoas que têm vivido uma fé natural, e como esperar um resultado sobrenatural dependendo do natural? Nós temos exemplos na palavra de Deus de pessoas, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, que que enquanto buscou ajuda nos médicos, só piorou. Gastou tudo que tinha buscando ajuda nos médicos. Quando o problema dela foi solucionado? Quando ela foi até Jesus.
quando ela foi até Jesus, quando ela pensou, e aquele pensamento não veio dela, veio do Espírito, foi um impulso do Espírito. Porque aquele pensamento era desafiador, era um desafio. Ela pensou, se eu tão somente tocar nas vestes do Senhor, eu serei curada. Mas para isso tinha que romper com uma multidão, para isso tinha que arriscar a vida, porque na condição que estava, ela era considerada imunda, não podia estar no meio da sociedade, e a religião dava permissão para que, caso ela fosse pega, fosse apedrejada, fosse pega no meio da sociedade, ela seria apedrejada. Então ela arriscou a vida, né? Ela foi contra leis, foi contra a religião, crendo naquele impulso do Espírito, naquele pensamento. Mas por 12 anos, só buscou o natural. E a Bíblia fala que ela só piorou. O problema se agravou. Não teve solução. Aliás, um problema gerou outro. Problema de saúde, a hemorragia gerou um problema financeiro, porque gastou tudo que tinha. Se ela gastou tudo que tinha, como é que ela estava agora financeiramente? Sem recurso, sem moradia? Qual seria, né? Como será que estava a condição material, financeira dela? Terrível. E é o que a gente vê, pessoas que às vezes só dependem do natural. E ela vai, né, o problema vai se agravando, a situação vai ficando pior, né, porque nada é tão ruim que não possa piorar. Então eu preciso reconhecer que existe um mundo espiritual, que esse mundo físico é regido pelo mundo espiritual. Tudo primeiro acontece no mundo espiritual. E eu poderia passar horas aqui falando, mostrando isso. Antes de Josué conquistar Jericó, o Senhor disse, eu já entreguei. Primeiro o Senhor entrega no mundo espiritual. Primeiro eu possuo no mundo espiritual. O Senhor disse, eu já entreguei, só que aí eles tiveram que andar, né, dar voltas em volta de Jericó, 7 dias, 13 voltas ao todo. Tiveram que usar a fé. O Senhor ungiu Davi aos 17 anos, só aos 30 ele sentou-se no trono. Mas já era rei, a unção já havia sido liberada. E ele possuiu, e ele agia como rei de Israel, muito antes de ser declarado rei. Por quê? Porque primeiro você possui espiritualmente, primeiro você possui de forma espiritual, para depois possuir nesse mundo físico. Amém, gente? Então, nós precisamos resgatar alguns valores, lançar mão daquilo que já nos foi dado. Os meus sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. É óbvio que eu não vou, né, voluntariamente beber algo mortífero, mas o que a Bíblia está dizendo se algo, né, acontecer, eu não serei atingido. Se eu beber algo mortífero, sem saber, aquilo não vai ter efeito sobre mim. É como Paulo, quando a cobra grudou na sua mão. Ele não provocou aquilo. Ele não foi lá e colocou a mão para a cobra grudar na sua mão, picar ele. Mas quando aconteceu, com certeza ele se lembrou dessa escritura. Ele se lembrou, ele se agarrou a essa escritura, com certeza, ele deve ter declarado isso, está escrito, Senhor, se alguma coisa mortífera, se eu beber alguma coisa mortífera, não me fará mal algum, quer dizer, essa cobra é venenosa, mas esse veneno não vai ter poder sobre mim. Esse veneno não terá poder sobre mim, e não teve mesmo. Quem viu a cena, chamou até de assassino, porque não morreu do naufrágio, sobreviveu ao naufrágio, e agora uma cobra venenosa gruda na sua mão. Mas esse homem deve ser um assassino, a justiça não lhe permite viver, ele vai a qualquer momento inchar e cair duro. E nada disso aconteceu, porque o Paulo estava firmado
na palavra, tinha mais peso na vida dele o que as escrituras, o que a palavra de Deus diz, do que o que ele estava vendo, vivendo e ouvindo de negativo. Disseram, ele vai morrer. Disseram, esse homem é um assassino, a justiça não permite viver. Todos imaginaram que ele ia, começar a inchar e cair duro. Era o que as circunstâncias diziam. Era o que todos pensavam, mas não era o que ele acreditava. Não foi nisso que ele acreditou. A fé dele estava baseada na palavra. Ele se lembrou, e eu creio que deve ter declarado essa palavra: se eu beber alguma coisa mortífera, não me fará mal algum, e o veneno não teve efeito. Se fosse qualquer outro, talvez, teria de fato inchado, caído duro, né? Porque se a minha fé é natural, meu resultado é natural. Mas se eu acredito que na minha vida vai ser diferente, então na minha vida vai ser diferente. Gente, Deus não mudou. Ele continua o mesmo. O que mudou é a fé. As pessoas creem mais no natural, creem mais no homem. Seguem, são capazes de seguir rigorosamente uma receita. Mas se é dito para a pessoa, abra um jejum, se unja todos os dias, ore, declare, pegue a palavra, declare a palavra. Muitos não fazem com o mesmo rigor. Mas se é para tomar um medicamento por uma semana, 2 vezes ao dia, ela coloca lá o relógio dela, para despertar, o celular dela para despertar, e ela segue a risca ali. E eu estou dizendo para você, não seguir a risca, não tomar o medicamento, não fazer uso do medicamento. Não, eu estou mostrando a você que não é a única opção. E não pode, a sua fé não pode, a sua confiança não pode depender disso. Não pode. Porque em os casos que a pessoa ouve, do homem, da medicina, não tem jeito. A doença não tem cura. E as pessoas que são sentenciadas, alguns dias de vida, alguns meses de vida, porque de forma natural humana, nada pode ser feito. E aí aceita? Se conforma? O filho da bispa foi sentenciado a depender de um medicamento a vida toda, um medicamento que controlava crises, mas não permitiria que ele se desenvolvesse, tivesse uma vida normal, estudasse, se formasse, constituísse família. Ela recebeu essa sentença, ela não aceitou, ela lidou com a fé, ela lidou de forma espiritual. Ela ouviu uma coisa do homem, mas como ela falou ainda recente, ela foi para casa, pegou aquela caixinha de promessa, e Deus falou com ela através da caixinha de promessa. Verdadeiramente Ele tomou sobre si. E ali foi a confirmação daquilo que o Espírito já tinha colocado dentro dela, de não aceitar, de não depender do medicamento, de não aceitar que ele seria escravo de um medicamento que controlava as crises, mas o efeito colateral ia impedi-lo de ser uma pessoa normal. E ela lutou com a fé. E ela lutou com as armas espirituais. E o resultado está aí. Então nós temos que resgatar alguns valores. Tem gente que já perdeu a fé na palavra, a fé na oração. Tem diminuído aquilo que realmente funciona e tem poder. Enaltece. Você vê que tem pessoas que pagam caro para fazer treinamentos, para aprender a ganhar dinheiro, prosperar. A Bíblia mostra claramente quais são os princípios da prosperidade. O que eu tenho que fazer para prosperar? Obedeça a palavra. Honre os princípios. Seja um dizimista, ofertante. Entenda que a prosperidade vem com propósito. Seja
um doador, uma pessoa generosa, porque o generoso prospera. E faça bem o seu trabalho. Não tem segredo. Honre a Deus com os seus recursos, com as primícias da tua renda, e os teus celeiros vão se encher. Não vai haver escassez. Então, se eu crer na palavra, no que ela diz, colocá-la em prática, eu vou ver o resultado. O problema é que as pessoas ouvem, não dão valor, acham que não é bem assim, ignora. Olha só o que diz aqui em Oséias 4:6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento, uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento. Então não é que faltou conhecimento, não é que ninguém disse o que devia ser feito, não é que faltou revelação, faltou informação, é que o conhecimento foi rejeitado, desprezado, ignorado. E aí o Senhor fala, uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito, como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei de Deus, não é que não sabem, mas não dão crédito. Sabem, mas ignoram. Eu também ignorarei seus filhos. Em Provérbios 1:25, vocês não deram valor aos meus conselhos e não aceitaram a minha repreensão. Por isso, quando chegarem os dias do seu sofrimento, os dias de medo e da tristeza, eu vou rir e zombar de vocês. Olha como a palavra coloca, quando chegar os dias do seu sofrimento, porque a gente sabe, Jesus já antecipou, no mundo tereis aflições. Mas, por que o problema desequilibra, afeta, deprime, provoca em muitos essa reação? Um desequilíbrio emocional, alguns se jogam na cama, caem depressivos, entram em pânico, entram em desespero, correm para um medicamento para lidar com as suas emoções. Por quê? Porque não está preparado. O problema não é o problema. O problema é a falta de preparo, é a falta de estrutura. O problema não é o problema. Todos os problemas aí, vamos falar da pandemia, vamos falar do resultado que nós esperávamos nas eleições, não tivemos. Observe se o ministério retrocedeu, cambaleou. Qual foi a postura do ministério na pandemia? Cresceu, agrediu ainda mais, colocou mais força. Enquanto muitos realmente foram abalados com esse abalo, com essa situação que abalou o mundo, a fé de muitos foi abalada, muitos perderam a fé, muitos foram tomados pelo medo, muitos fizeram escolhas com base em palavras de homens, em orientações e conselhos de homens, e se deram muito mal, porque para se dar bem, é o que Josafá disse, creia em Deus e creia nos seus profetas. Creia em Deus e vocês estarão seguros, vocês terão sucesso. Creiam nos profetas e tudo sairá bem. Quem pegou como base para decisões, escolhas, a palavra que saiu do altar, tem gente que em 2020 foi o melhor ano da vida, foi o ano que mais cresceu, o ano que mais prosperou, enquanto muitos estavam perdendo, estavam retrocedendo, outros estavam avançando. Enquanto muitas empresas faliram, outros explodiram financeiramente. Então, todo o tempo nós vemos isso. Quem são os que são abalados pelos acontecimentos? Aqueles que não estão alicerçados na palavra. Aqueles que estão dependendo do natural. Aqueles que vivem uma fé natural. E muitos crentes, ainda a bispa falava que muitos líderes hoje já, infelizmente, fazem uso desses medicamentos, dependem desses medicamentos.
Rivotril, esses remédios para lidar com as emoções, lidar com a ansiedade, né? Porque não estão sabendo lidar. Ou seja, aí recorrem a um homem para pedir ajuda para lidar com suas emoções. Como é que ele vai ajudar alguém? Como é que uma pessoa dessa vai ajudar pessoas? É igual uma história que eu ouvi recente. Fui visitar uma pessoa que estava lá, né, dizendo que há 30 anos toma o mesmo medicamento, cristã, crê em Deus, talvez até seja salvo, né, porque não vive uma vida de pecado, mas é aquela fé do Lázaro, né, crê em Deus, mas não crê que Deus pode curar, que Deus pode libertar, que Deus pode transformar, crê em Deus, mas não tem a fé para prosperar, a fé para ser curado, a fé para vencer os problemas. Então está lá, depende uma vida já de medicamento. No caso, para um problema de ordem emocional, uma síndrome. E ele confidenciou que o pastor dele, a liderança dele, muitas vezes recorria a ele para pedir ajuda, para pedir conselho, para pedir, né, para desabafar, porque não sabia o que ia fazer. Aí você pensa, né, como é que vai estar as ovelhas, os membros, né, desta igreja, dessa liderança, que está recorrendo ao membro, está recorrendo ao homem, né? Então, é dito, é falado, né, se livre da síndrome, né, do super-herói. Claro, você não tem que ter um conceito elevado demais de si mesmo, achar que você, né, você pode tudo. Você pode tudo em Deus. Você é mais que vencedor em Deus, em Cristo Jesus. Mas esse discurso de que, né, a pessoa precisa de ajuda, ela precisa ser compreendida, né, e vamos aliviando, vamos passando a mão na cabeça. A pessoa está em pecado, mas não pode dizer que a pessoa está em pecado. Ela tem um problema, ela precisa de ajuda. Ou seja, não vamos confrontar a pessoa. Não vamos confrontar a pessoa, né? A gente sabe que, para muita coisa, a gente não pode dizer não aos filhos. Se os filhos estão ousando, arriscando, né, nós não podemos o tempo todo dizer não, 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 porque isso vai tirando deles essa ousadia. Você não pode isso, cuidado, vai machucar, não faz isso. Não é bom que os pais, né, sejam esses pais super protetores que não deixam os filhos muitas vezes se machucarem, caírem, né? Não, você vai limitando a criança. Mas, muitas vezes é dito, para não se corrigir. As crianças não podem, né, não podem ser contrariadas, não podem ouvir um não. Quando estão erradas, precisam ser confrontadas, precisam ser corrigidas, precisam de disciplina. Então, se a gente for seguir a mentalidade que está aí, ó, dominando esse mundo, qual a mentalidade? Faça o que você quer, o que você tem vontade de fazer, né? É pregado uma falsa liberdade. Os valores desse mundo contrastam com os valores de Deus. O que o mundo julga sábio, o Senhor chama de tolice, loucura, insanidade. O que o mundo chama de loucura, de tolice, para nós é sabedoria. A Bíblia diz, eu vou ler para você, que a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Então o mundo vai diminuir mesmo. Vai tratar como bobagem. Como tem gente que entra num propósito como esse, né, e diz, ó, eu vou estar os 31 dias do mês de dezembro na igreja, eu vou virar o meu ano na presença de Deus. Para o natural, para quem não compreende as coisas de Deus, para quem não vive com propósito, é loucura, é fanatismo. Tem gente que sofre pressão da família, né? Tem gente que é criticado, que sofre uma pressão, porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito.
Não compreende. Então, olha só que texto forte. Vocês não deram valor aos meus conselhos, não aceitaram a minha repreensão. No 29, sabe por que isso vai acontecer? Porque vocês desprezaram o conhecimento e se recusaram a temer o Senhor. Vocês não deram valor aos meus conselhos e acharam a minha repreensão inútil. Por isso vocês comerão os frutos amargos da sua desobediência e se fartarão dos seus próprios conselhos. Vocês pensavam que tudo estava bem enquanto caminhavam passo a passo para a destruição. Quem me ouvir e obedecer viverá em segurança, viverá em paz e segurança sem ter medo do mal. É o que a gente sempre fala, quem teme a Deus não teme a nada, mas quem não teme a Deus teme a tudo. Você vê as pessoas com medo de tudo, por quê? Porque não teme a Deus. Se temesse a Deus, não temeria o mal, não temeria os acontecimentos. Quantos cristãos que estão deixando claro que não temem a Deus, que não confiam em Deus, que não dependem de Deus. Temem o homem, temem o que o homem pode fazer. Estão em Deus, mas na verdade estão debaixo, do governo do homem. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Estamos debaixo de um outro governo, o governo do Senhor Jesus. Somos guiados por Ele, dirigidos por Ele. E temos um resultado diferente do que o ímpio tem. Em toda a história nós vemos isso. No Egito nós vemos isso. Que o que acontecia na casa dos egípcios não acontecia na casa dos hebreus. Havia uma diferença, havia um cuidado, havia uma proteção. Ontem nós falávamos sobre essa passagem, e você vê os egípcios reconhecendo, não é normal o que acontece com esse povo. A gente colocou mais carga, estabeleceu chefes de trabalhos forçados, com o intuito de enfraquecer esse povo, de minar as forças desse povo, de desgastar esse povo. O que nós vemos? Que esse povo cresce ainda mais. Quanto mais a gente oprime, mais cresce. Eles viram que não era normal aquilo, que havia uma graça, havia uma unção, havia um poder, que aquele resultado não era natural. Aí você vê as parteiras falando das mulheres hebreias, elas não são como as mulheres egípcias, elas são cheias de vigor. Elas são cheias de vigor, elas não são como as mulheres hebreias. Então isso tem que entrar dentro de nós. Eu não sou como o ímpio, eu não penso como o ímpio, eu não creio nas mesmas coisas que o ímpio crê. Eu não sou como o ímpio. Eu não vou ter a mesma atitude do ímpio. Eu não vou aceitar o mesmo resultado do ímpio. A Bíblia diz em Números 23, quando Balaão foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus, ele fala desse povo, dessa nação que não se considerava qualquer nação. Não se considerava qualquer nação. Então nós não podemos nos considerarmos qualquer um, mais um. Você não é mais um. Você não é qualquer um. Você é povo exclusivo, santo, separado. Você é uma autoridade, você é luz, você é sal. Você foi feito em imagem e semelhança de Deus, você é nova criatura, você foi feito justiça de Deus quando creu. Então, você não pode ter o mesmo comportamento. Tá aí, dos cumes rochosos eu os vejo, dos montes eu os avisto, vejo um povo que vive separado e não se considera como qualquer nação. Era comum essa expressão, isso não se faz em Israel. Isso não se faz em Israel, quer dizer, esse povo vive diferente, vive separado. Não vive como todo mundo vive, não faz como todo mundo faz, não crê do que todo mundo crê. Não segue o fluxo da maioria, vive de forma separada. Será que nós temos vivido de forma separada? Será que realmente estamos sendo guiados pela palavra? Porque eu posso estar dentro da igreja ouvindo a palavra, mas o que sobressai na minha vida pode ser a palavra de um homem, pode ser o que todo mundo está dizendo,
Por isso que Paulo disse que ele decidiu nada saber a não ser Cristo. Essa é uma decisão que nós temos que tomar também, sabia? Paulo decidiu nada saber a não ser Cristo. Tem muita gente sabendo de muita coisa, envolvido com muitas coisas, ouvindo muitas vozes, dando crédito a muitas vozes, e a voz deveria ter peso, impacto. Não tem tido peso, não tem tido impacto. Entendeu? Decida nada saber. Faça como Josafá, né? Ali está um homem de Deus que realmente se importava com aquele povo, e que levou aquele povo para Deus. Ele disse para aquele povo: escutem-me, creiam no Senhor. Creiam no Senhor. Vocês não precisam crer em mim, creiam no Senhor, creiam nos seus profetas. Fica com aquilo que vem de Deus. Fica com a palavra e vocês terão sucesso, tudo sairá bem na vida de vocês. Em Provérbios 3,7, não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Vamos repetir? Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Então quer dizer que temer a Deus, evitar o mal, resulta em saúde ao corpo, em vigor aos ossos. E eu poderia falar mais, poderia ler, acho que está em Provérbios 4 isso, que quem encontra a palavra, encontra a vida e saúde para todo o seu ser. Então, quem encontra a palavra, quem guarda a palavra no seu coração, está guardando vida, está beneficiando dessa forma o seu corpo, sua saúde, todo o seu ser. Quantas pessoas que o que elas precisam não é correr atrás de um atalho, de alguém ou de algo que resolva seus problemas emocionais. Elas precisam orar, elas precisam meditar na palavra, elas precisam ler mais as Escrituras, porque das Escrituras procede bom ânimo e perseverança. A Bíblia está cheia de fé, é um livro de fé. Quanto mais você lê a palavra, mais ânimo, mais força, mais você se encoraja, mais ousado, mais destemido, mais saúde. Mais saúde para todo o seu ser. Então quem teme a Deus evita o mal, está aqui, ó. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Então quer dizer, tem gente que está doente, está com a saúde debilitada. O que ele tem que fazer? Temer a Deus. Evitar o mal. O salário do pecado é a morte. Tem que parar de pecar, tem que se livrar dos embaraços, do pecado que tão de perto nos rodeia. Decidir viver de forma separada, como povo santo, exclusivo do Senhor. E vai ter saúde, vai ter paz, vai ter alegria, vai ter prosperidade, vai ter sucesso, vai ter realização. 1 Coríntios 1,17. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Pois a mensagem da cruz, diga comigo, é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Então olha o contraste. Para os que estão perecendo, para o ímpio, para quem não crê, é loucura, é fanatismo, é bobagem, é perda de tempo. Para quem crê, para quem está sendo salvo, é o poder de Deus. Então não tem como, gente, nós vamos sempre contrastar com o mundo, com o homem natural. O homem natural não compreende as coisas do Espírito, mas o espiritual compreende tudo. Compreende todas as coisas. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Cadê os sabichões? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana.
Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Então ninguém vai conhecer a Deus por meio da sabedoria humana. Ninguém vai viver o sobrenatural dependendo do natural. Se eu quero conhecer a Deus, ver o sobrenatural, eu preciso começar a dar mais crédito ao que muitos chamam de loucura, de fanatismo. Entendeu? Colocar fé nisso. Colocar fé naquilo que muitas vezes foge à lógica, foge à razão, parece não ter sentido. É loucura. Isso é loucura. Parecia loucura aquela viúva tirar da boca do próprio filho e fazer para o homem de Deus. Mas a loucura funcionou, não funcionou? Hã? Ou ela terminou desamparada, morrendo de fome? Hã? Deus multiplicou? Então, mas era loucura. Parecia uma loucura. Nós vamos rodear aqui 7 dias essa cidade, essas muralhas altas, né, espessas, quer dizer, largas, vão ruir, do nada. Muralhas de 9 metros de altura, 6 de espessura. Só da gente rodear aqui, elas vão ruir. Bom, não parece possível isso, né? Mas é a direção de Deus, é o que Deus está falando, vamos lá. E foi uma ação de fé mesmo, porque a Bíblia não diz que a cada volta caía um pedaço, a muralha trincava. Não, eles tiveram que ignorar os sentidos. Todos os dias andavam cerca de 32 quilômetros. Era o percurso que fazia para percorrer, para dar a volta na cidade, 32 quilômetros. No 7º dia foram 7 voltas. Então madrugaram para dar conta de andar toda essa distância. E a Bíblia não diz que eles viam algum efeito. Mas quando concluíram, quando fizeram, né, e concluíram o que Deus havia dito, as muralhas ruíram, caíram. E eles conquistaram a cidade que já havia sido entregue muito antes deles começarem, né, aquela trajetória, aquele caminhar de fé. Então, em nome de Jesus, aprenda a lidar de forma espiritual, dê valor às coisas espirituais. A sabedoria de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. Então, não fique com aquilo que os chamados especialistas estão dizendo, porque a sabedoria de Deus supera. Deus é mais sábio. Quando para o homem não tem mais jeito, não tem mais solução, não há mais o que fazer, para Deus continua tendo. Para Marta e Maria, o Senhor tinha chegado atrasado. Era um caso perdido, mas Jesus chega e mostra que para ele não tem caso perdido. E manda que elas apenas crescem. Diz a elas, se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Então, para vocês parece que passou de hora, é tarde, não há mais o que fazer, mas que o caso é perdido, mas para mim não tem caso perdido. E ele ressuscitou o morto 4 dias. Então, o nosso papel é crer. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Ou seja, quantos que hoje estão vivendo uma vida gloriosa e nada tem a ver com a sabedoria adquirida à base de livros. Não foi as faculdades, os diplomas, o conhecimento humano que o levou a esse resultado. Muitos não nasceram um berço de ouro, não. São aqueles pequenos fiéis, improváveis, que quando decidiram crer, confiar, Deus foi promovendo, Deus foi honrando, Deus foi abençoando. É isso que Paulo está dizendo. Escuta, quando vocês foram chamados, poucos eram sábios, vocês vocês não eram grande coisa não. Se fosse olhar para os atributos, né, humanos,
Você não tinha muito conhecimento, não tinha muita sabedoria, você não nasceu num berço de ouro, tinha tudo para ser um nada. Tem muita gente hoje que está vivendo uma vida gloriosa que tinha tudo para não ser um nada. Mas hoje, estão vivendo a vida que o Senhor veio para dar, porque decidiram crer, confiar, dar os passos de fé, agir de forma louca para muita gente, né? Então, ó, Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E Ele escolheu as coisas fracas do mundo, né, as coisas que o mundo considera louco, fraco, que é a fé. É o buscar a Deus, é o jejuar. Nos jejuns que nós fizemos, para muita gente é loucura, né? Mas isso tem confundido muita gente. Os que estão abraçando essa fé, os que estão, né, abraçando essas direções que parecem loucura, estão tendo resultados que estão confundindo os que se acham, se julgam sábios. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade, redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Então, nosso tempo já avançou um pouquinho, mas eu quero que isso fique registrado, guardado na sua mente, no seu coração. Nós temos que resgatar aquilo que realmente funciona, valores que se perderam, né? Como que os antigos resolviam suas questões? O Davi, por exemplo, quando estava aflito, angustiado, perturbado, corria, né, atrás de um calmante, de um estimulante. Era assim? Por que está aflito a minha alma? Deixa eu correr atrás de um calmante. Deixa eu correr atrás de algo que, né, me traga uma leveza, né, que me acalme, né, ou que me levante, porque eu não estou bem, sabe? Eu não estou bem, eu preciso orar, eu preciso me aproximar de Deus, eu preciso, né, ser intencional, né, fazer como Paulo e Silas, orar, cantar propositalmente, porque depois de serem severamente açoitados e humilhados em praça pública, orar e cantar hinos a Deus não foi uma atitude natural, não era o que a situação pedia, foi uma atitude intencional. Compreende isso ou não? Então, se eles fossem esperar ter vontade para agirem daquela maneira, não teriam agido. Não teriam agido. Se fossem dar atenção às circunstâncias, estariam chorando, lamentando, questionando, reclamando. Mas não, agiram de forma intencional. Então, o Davi fala aqui, ó, por que está triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Vamos repetir? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor e o meu Deus. Olha só o 6, a minha alma está profundamente triste. Por isso, olha só, minha alma está triste. O que eu vou fazer? Minha alma está triste. Minha alma está aflita. Eu estou angustiado. O que eu vou fazer agora? Por isso, diga comigo, de ti me lembro. Outras traduções diz, por isso penso em ti. Por isso penso em Deus. Minha alma está triste. O que eu faço? Penso em Deus. Penso no que me dá esperança, né? Volto a minha mente para aquilo que me levanta. Eu redireciono o meu foco. Eu olho para aquilo que Deus já fez, eu olho para as promessas, eu mudo intencionalmente os meus pensamentos, porque eu vou ficar pensando nisso, pensando no que fizeram, pensando no que deu errado, pensando no que aconteceu, pensando em problema. Vou pensar em Deus, vou pensar na palavra, vou pensar no que é bom, vou pensar no que é puro, vou pensar no que é amável, vou pensar no que edifica, vou pensar naquilo que é excelente, digno de louvor, vou pensar naquilo que é bom.
E isso faz o quê? Isso cura minha alma. Isso manda embora a tristeza, a amargura, o abatimento. Quando você pensa certo, você gera, desenvolve as emoções corretas. Pensamento gera sentimento, afeta sentimento. E sentimento gera ação. Se você pensa que não pode, você vai agir como que não pode. Se você pensa que não é capaz, você vai agir como quem não é capaz. Você vai se sentir impotente e vai se intimidar diante do problema. Mas se você começa a pensar, né, propositalmente, eu posso, eu consigo, eu sou capaz, Deus é comigo, você vai se encorajando. Internamente você vai se levantando. E a sua postura, que podia ser de fraqueza diante do problema, passa a ser uma postura ousada, corajosa. Então, tudo começa aqui. A Bíblia nos dá a receita. Mas as pessoas não querem se disciplinar, não querem se esforçar. Porque isso demanda, pensar certo é trabalhoso. Pensar certo dá trabalho. É uma luta constante, porque toda hora o dia está lançando setas, lançando pensamentos, né? É aquelas vozes, não vai dar certo, não vou conseguir, não é para mim, nada está mudando, o tempo todo. Pensamentos que derrubam, que angustiam, que entristecem, estão chegando. Só que você escolhe se você vai alimentar isso, vai nutrir isso, ou se você vai expulsar isso. É aquele exemplo que você certamente já ouviu. Pensamentos são como pássaros que sobrevoam a nossa cabeça. Que estão sobrevoando, estão acima. Você pode impedir um pássaro de sobrevoar a sua cabeça? Mas de fazer ninho na sua cabeça, você pode? Não estou vendo ninguém com um pássaro aí, né, na sua cabeça, com um ninho na sua cabeça. Porque se tentasse, você ia enxotar, não é? Faça o mesmo com pensamentos que vêm para provocar em você sentimentos, emoções demoníacas. Expulsa, repreende, clama o sangue de Jesus, pensa no que é bom. Escolhe o que vai pensar. Era assim que os antigos resolviam. Olha só, Tiago 5:13 diz assim, ó: se algum de vocês está sofrendo, se alguém está sofrendo, chore. Não está escrito chore? Deixa eu ler aqui direito. Está escrito ore, é verdade. Só faltou um CH ali, né? Na Bíblia de muita gente está escrito assim: se alguém está sofrendo, chore. Entendeu? Não, se alguém está sofrendo, ore. Ore. Se alguém está contente, cante hinos de agradecimento. Se algum de vocês estiver doente, corra atrás, né, do médico, do medicamento. Bispo, mas eu não posso ir até o médico? Pode. Como eu disse, não estou aqui para demonizar nenhuma profissão. A sabedoria, o conhecimento que Deus deu aos médicos, aos homens, vem dele, vem de Deus. Né? Mas quem é a fonte? A fonte do conhecimento. A fonte, quem é que dá sabedoria? Quem é que sabe mais? Deus. Então, quando um homem disser que não tem jeito, quando o homem te der um diagnóstico dizendo, ó, não tem jeito, é um problema que não tem solução, uma doença que não tem cura, você não tem que aceitar isso como definitivo. Está entendendo isso ou não? Você não tem que aceitar. Ó, você vai ter que agora fazer uso, né, desse medicamento, depender disso a vida toda. Se essa for a sua fé, se você botar fé nisso, assim vai ser. Agora, se você disser, não aceito isso. Não aceito isso. Ó, o teu problema, ele não tem cura, tá? Ele vai, se você não tomar esse medicamento, ele vai se agravar, vai ficar pior e pior. Então, você agora vai ter que fazer uso para a vida desse medicamento. Foi a sentença que a bispa recebeu. Ela não aceitou. Ela não se conformou. Ela lançou mão das escrituras. Ela se agarrou à palavra.
Ela creu naquilo que o médico dos médicos diz. Eu sou o Deus que te sara, eu posso te curar. Tudo é possível que crê. Tudo é possível. Então, em nome de Jesus, às vezes a gente vê pessoas fazendo como eu li aqui em Provérbios, desprezando, não dando valor aos conselhos, às direções, ignorando, desprezando, rejeitando as Escrituras, tratando como menos. Às vezes viaja, paga caro num curso para aprender a ganhar dinheiro, mas quando é dito para ele, dizima, oferta, seja uma coluna, seja um provedor, né? Amplie a sua visão, dê lugar a uma mente generosa, rica e abundante. Não, vai atrás do homem para ganhar dinheiro, para aprender a ganhar dinheiro. A palavra te ensina a ser uma pessoa próspera. Mas a pessoa está na igreja e acha, né, muito dizimar e ofertar. Ela está indo muito mais do que 10%, porque o devorador acaba levando mais, né? Quando não, está pagando mais caro em cursos, em treinamentos que às vezes tem como fundamento os princípios bíblicos da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus não é considerada, não é honrada, levada a sério por muita gente. É o que eu estou falando, às vezes a pessoa, ela segue uma receita certinho. Mas se é dito para ela, olha, vamos começar um trabalho de oração, né? Faça 7 semanas, 7 dias de unção, de oração, expulsa, repreenda, resista o mal. A Bíblia diz, resistir o mal, ele fugirá de vós. Luta contra isso. Não faz, não segue, porque não acredita. Ela acredita no nome, ela acredita no medicamento, mas ela não lida de forma espiritual. Ela não acredita na palavra. Mas a Bíblia diz aqui que os antigos resolviam assim, ó. Está alguém sofrendo? Ore. Se algum de vocês estiver doente, chame os presbíteros da igreja para que façam a oração e ponham azeite na cabeça dessa pessoa em nome do Senhor. Como é que resolvi então os problemas? Unção, oração. Tem gente que não acredita, mas quantas pessoas que hoje moram aonde ele foi lá ungir, declarar, profetizar, foram lá percorrer a terra, foi lá ungir o carro, ungir a empresa que queria trabalhar, ungir o lugar onde queria montar a sua empresa, foi lá ungir e declarar, possuir pela fé. Quantos? Eu lembro do testemunho do rapaz que pegou, do senhor que pegou no começo do ano o adesivo da palavra profética, foi na casa, colocou assim por dentro da casa o adesivo, dizendo, é aqui que eu vou morar. E Deus abençoou. Deus deu condições. Quantas pessoas que têm vivido milagres através dessa fé, orando, ungindo, declarando, possuindo. Como o Tiago disse, não tem porque não pede. Tem gente que não vive mais porque não pede. Não acredita no poder da oração. Mas está aqui, ó, oração feita com fé. Vamos repetir? Essa oração feita com fé salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Portanto, confesse seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Em outra tradução, a oração do justo é poderosa e eficaz. Em outra tradução, a oração de um justo torna disponível um tremendo poder. Um tremendo poder. Agora, eu creio nisso. Eu creio que os problemas que eu estou enfrentando podem ser vencidos, superados, resolvidos com oração, com unção, com declaração. Porque vai acontecer o que aconteceu com Elias. Você vai orar uma vez, nada vai acontecer. Você vai orar uma segunda vez, nada vai acontecer. Vai orar uma terceira, uma quarta e pode ser que nada aconteça. Mas você tem que continuar crendo. Olha só, o profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse.
e durante 3 anos e meio não choveu. Depois orou outra vez, então choveu e a terra deu sua colheita. Só que esse outra vez, aqui fica registrado, né, e orou outra vez, mas não foi uma oração só. Nós conhecemos o texto. Ele orou uma e nada, 2 e nada, mandava o servo subir e ver, né, como é que estava o céu. O servo ia e voltava, não há nada lá, não há nada lá, não há nada lá, nada mudou, o cenário é o mesmo, né? Tudo está do mesmo jeito, volta de novo. Elias, não tem nada lá, nada mudou, volta de novo. E lá, orando. Na 7ª vez, levantou-se uma nuvenzinha, do tamanho da mão do homem. E ali o Elias já se levantou também e disse, corra antes que a chuva impeça. Manda o Acabe descer depressa, porque senão a chuva vai impedir. Mas teve que orar 7 vezes para aparecer uma nuvenzinha. E ele estava tão cheio de fé que aquele pequeno sinal já foi uma confirmação. Deus já me respondeu. Mas teve que ali, haver perseverança. Ele não se cansou com as más notícias. Estava orando, parecia que nada estava acontecendo, que nada ia mudar, que o cenário ia continuar o mesmo, de seca, de escassez, mas ele continuou orando, declarando. Ele declarou antes mesmo de orar, na verdade, que uma chuva pesada ia descer. E depois foi orar, subiu o Carmelo e foi orar. E orou 7 vezes. E aquele cenário mudou. E uma chuva pesada desceu. Então, não se canse de fazer o bem. Creia no poder da oração. Dê valor aos conselhos e às direções de Deus para a sua vida. Aquilo que o Espírito te dirige. Imagina se a mulher do fluxo de sangue tivesse conjecturado, mas espera aí, que pensamento doido é esse? Como é que eu, uma mulher que está há 12 anos, uma hemorragia que não cessa, que é considerada imunda, como é que eu vou entrar na multidão? Isso é loucura. Isso é loucura. Se eu for pego, eu vou ser apedrejada. Eu não, que isso? Ou então aquela mulher que foi desafiada pelo homem de Deus, tira da boca do teu filho, faz para mim primeiro, esse pequeno pedacinho de bolo que você ia fazer para você e seu filho, comer e depois esperar a morte, faz para mim, traz para mim primeiro. Que isso? Você quer tirar o pouco que eu tenho? Que loucura é essa? Não faz sentido isso. Ao invés de você me ajudar, você vem tirar o que é meu? Isso é loucura. Ela teria perdido a oportunidade. Era loucura, mas a loucura, a fé é a loucura do vencedor. Amém, gente? Então, em nome de Jesus, lance mão das armas que você tem. Dê valor aos conselhos, dê valor à palavra. Ressignifica algumas coisas. Para de recorrer, ao natural e recorra ao espiritual. A nossa luta é espiritual. Então lute de forma espiritual. Em nome de Jesus. Fique em pé por gentileza. Pega o seu propósito. Segura nas suas mãos, no seu coração. E comprometa-se aqui hoje a mudar a sua maneira de lidar, de agir. De parar de depender da própria força, da própria sabedoria. De considerar tanto o que homens naturais, falíveis, dizem, falam. Eu comecei o texto lendo esse texto de Romanos, que diz, que Deus maravilhoso nós temos. Que Deus maravilhoso nós temos. Como é profunda a riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus. Nada se compara a Deus. Ninguém sabe mais que Deus. Nada pode deter Deus. Agindo eu, quem impedirá, diz o Senhor. Josafá disse, na tua mão está a força e o poder. Operando o Senhor, quem impedirá? Vamos, em nome de Jesus. Aprenda a lidar com as suas questões de forma espiritual, com a fé.
Faça de Deus o primeiro recurso e não o último, porque tem gente que recorre a Deus quando já esgotou todas as alternativas, quando tudo falhou, quando tudo deu errado. Primeiro ele vai lá, ele tenta de um jeito, tenta de outro, busca aqui, busca ali, troca medicamento e faz isso e faz aquilo outro. Quantas pessoas que estão cegas, já viveu bastante para ver que o que está buscando não está resolvendo, a maneira que está lidando não está funcionando, que o problema é espiritual, e busca aqui, e busca ali, e troca o medicamento, e faz mais isso, e vão procurar outra pessoa, e corre para lá, corre para cá, corre para Deus. Para a igreja não vai, buscar Deus não vai, fazer um propósito de fé para valer não faz. Mas corre atrás do homem, corre atrás do natural. E não está vendo que não tem melhora, não tem cura, não tem libertação. Em nome de Jesus, deixa a palavra entrar e ressuscitar talvez a fé que morreu. Deus continua o mesmo. Ele é o Senhor das circunstâncias, como nós pregamos na segunda-feira. Ou seja, não tem nada que Ele não possa mudar, não tem doença que Ele não possa curar. Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Isso inclui doenças emocionais, problemas emocionais. Ele cura a depressão, Ele cura síndrome do pânico, Ele cura bipolaridade, Ele cura doença do toque, Ele cura. Ele cura esses desequilíbrios emocionais, Ele é a cura para isso. Ele é a cura. Agora, você está buscando a Deus para valer? Porque talvez você faz mais aquilo que um homem diz, um homem natural diz, do que aquilo que a palavra de Deus te apresenta como solução. Faça aquilo que funciona. Ore, busque, declare. Se alguém está doente, chame os presbíteros da igreja, peça ajuda, peça oração. Vamos lutar de forma espiritual. Entra no propósito de jejum. Mas não aceite agir como o ímpio age, ter o resultado que o ímpio tem. Não, você não é qualquer um, você é um povo que vive separado, não se considera qualquer nação. Você é uma autoridade, Deus investiu poder em nós, nos deu autoridade em nome dEle, para expulsar demônios, curar enfermos. Então, em nome de Jesus, lança a mão desse poder agora. Tem algo aí na sua vida que você entende que é espiritual? Um problema de saúde, um problema emocional? Eu quero que você se levante agora contra isso com força, usando o nome de Jesus, a autoridade que há nesse nome, e expulse isso da sua vida. Foi dito que você tem problemas mentais, você recebeu um diagnóstico dizendo que você tem problema mental, problema emocional e vai ter que depender, fazer uso de medicamentos controlados. Diga: eu cancelo essa sentença agora, eu não aceito isso, eu vou lutar, eu vou começar a agir a minha fé. Peça direção, discernimento de como reagir, como lutar contra isso. Dê seus passos de fé, em nome de Jesus. Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Possua o que já foi conquistado na cruz. Possua a sua saúde perfeita. Declara que você tem saúde mental, física, emocional.
declara que a doença, a enfermidade, e diga o nome dessa doença, diga: enfermidade tal, você não tem poder sobre mim. Em nome de Jesus, eu te rejeito agora, sai da minha vida agora. Depressão, ansiedade, bipolaridade, síndrome do pânico, saia da minha vida agora. Esquizofrenia, eu rejeito isso agora. Esses diagnósticos malditos, eu cancelo da minha vida agora. Em nome de Jesus. E declara que você tem sanidade mental, que você tem uma saúde perfeita, que você é equilibrado. Declara em nome de Jesus que você já foi sarado, já foi curado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, talvez dentre as situações que ela não aceita levar para 2023, Senhor, essa doença, essa enfermidade, esse problema emocional, e eu quero determinar agora, em nome de Jesus, que os demônios que estão por trás dessa enfermidade, os demônios que estão aprisionando essa pessoa, através dessa enfermidade, desaloja agora em nome de Jesus. Desaloja agora, tira as suas mãos da mente, do emocional dessa pessoa, espírito da angústia, da depressão, da ansiedade, em nome de Jesus, do desequilíbrio, eu ordeno, saia de uma vez por todas, sai da vida dessa pessoa, tira as suas mãos definitivamente agora, da vida dela, do corpo dela, em nome de Jesus. Senhor, que ela possa contrariar os diagnósticos, as previsões. Eu declaro em nome de Jesus que o sobrenatural aconteça. Meu Deus, eu profetizo agora unção de cura e de libertação. Meu Deus, que ela receba uma graça, um poder, uma unção que levanta ela dessa maca, dessa cama, em nome de Jesus. Senhor, visita essa pessoa que está à distância, que ela receba a cura agora, que ela seja liberta agora, que ela tenha o seu ânimo renovado, o seu vigor, as suas forças renovadas, em nome de Jesus. Senhor, que ela vença essa batalha na mente, porque talvez o diabo já incutiu na mente dela, que ela é doente, que ela tem uma enfermidade. Não, Senhor, ela não é doente, ela não tem que aceitar esse diagnóstico, ela não tem que aceitar, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro agora, declarando cura, declarando libertação, declarando, meu Deus, saúde plena, saúde perfeita. O Senhor diz, meu Deus, que levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Então eu tomo posse de cura, de libertação para o corpo, para a alma, para a mente. Que o teu povo, Senhor, seja um povo são. Israel, quando saiu do Egito, não havia um só enfermo entre eles, meu Pai. E isso foi na lei. Nós estamos na graça. Há uma unção maior sobre nós. E eu tomo posse dessa pessoa completamente sarada, curada. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Eu tomo posse, meu Pai, de um povo abençoado. Que ela saia daqui, Senhor. Uma outra visão, uma outra mentalidade. Que ela dê valor ao que realmente funciona, que são os conselhos que vêm do Senhor, as direções que o Senhor nos dá, as direções que, meu Deus, para a mente humana é loucura, é fanatismo, é insensatez, é bobagem, mas a fé é a loucura do vencedor. O Senhor escolhe as coisas loucas para confundir as sábias, as insignificantes, as que nada são, para confundir as que são. Quantas pessoas, meu Deus, que se fosse depender do que tinha na carne, não tinha nada, não seria ninguém, mas com a fé, Senhor, com a fé tem saltado muralhas, tem vivido o sobrenatural, tem atingido o que era inatingível de forma natural. Que ela saia daqui com esse entendimento,
em nome de Jesus, eu concordo com cada pedido respondido. Eu concordo, meu Pai, com as mudanças, com as vitórias do seu povo. Eu ligo as orações que já foram e ainda serão feitas nesse último trabalho, meu Pai, da Casa Firme. Eu ligo essas orações na terra para que sejam ligadas nos céus. E que nós possamos ter um final de ano, meu Pai, de muitas libertações, vitórias, curas, milagres, acontecimentos extraordinários para a honra e para a glória do seu nome. É o que eu peço em nome de Jesus e agradeço. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. Nós precisamos